Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 5 até 13. Esse capítulo do Evangelho de São João, ele é marcado com a questão da oração. Ontem nós vimos um dos discípulos de Jesus, aqui segundo São Lucas, pedindo para que Jesus pudesse ensiná-lo a rezar. Jesus prontamente disse: quando fordes rezar, dizei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E ali Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. É importante que essa oração do Pai Nosso foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está a importância desta oração. Como eu disse ontem, é uma oração tão importante que a Igreja introduziu esta oração dentro do sacrifício da Santa Missa. Antes de recebermos a Sagrada Comunhão, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós rezamos essa oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Logo depois que Jesus ensina essa oração, ele continua falando para os discípulos sobre a questão de que quando nós pedirmos a Deus, Deus vai nos conceder. Mas aqui fica um questionamento, uma pergunta. Quantas pessoas fizeram pedidos e o pedido não foi, vamos dizer assim, aceito? Quantas pessoas decepcionadas pediram, fizeram orações, fizeram novenas e nada. Aí tem aqueles que dizem assim: Deus não te deu ainda porque ainda não chegou o momento. Deus não te deu porque você deve estar com alguma dívida, você deve estar em pecado. Em nenhum momento Deus disse que se estivéssemos em pecado, Ele não iria nos conceder a graça, um pedido. Tanto que Jesus fala lá no Sermão da Montanha,
tanto para os discípulos como para toda aquela multidão, que Deus vai chover sobre os bons e também sobre os maus. Então, se no terreno ali dos bons ele cultivou e de repente está uma seca, muito tempo sem chover. Então, quando Deus envia a chuva, vem e cai no terreno dos bons, mas também cai no terreno dos maus. Isso não impede de Deus conceder ou não o que Ele quer para nós. Aqui no Evangelho está dizendo, Jesus diz assim, tudo que pedirdes ao Pai, Ele vai vos conceder. Está aqui no versículo 9. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Então, como responder a essa questão diante daquelas pessoas que estão ali decepcionadas, estão dizendo até que Deus não existe, que vão abandonar a igreja, que não vão mais na missa porque tem pedido e Deus não tem dado? Meus irmãos, pedir. Jesus não falou aqui, não deixou bem claro o que deveria se pedir para que se realizasse o pedido. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: toda a oração feita, todo pedido feito, Deus ouve. Deus não é surdo aos nossos pedidos. Deus não tem problema de ouvido. Qualquer pedido que você fizer, Deus vai ouvir. Agora, a questão está no que você estará pedindo. Se o que você estiver pedindo estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus vai te conceder. E a vontade de Deus é que toda a vontade dele seja feita. Não é a minha vontade que deve ser feita, é a de Deus. Então imagine, né, tem pessoas que pedem para que o outro perca o emprego. Deus não vai realizar esse pedido nunca. A pessoa está com muita raiva e pede a Deus que caia um raio. Meus irmãos, não tem cabimento. Isso é até um sacrilégio, uma blasfêmia. Pedir o mal para o irmão. Existem umas religiões aí que as pessoas vão lá para pedir o mal e os que estão lá acabam fazendo, né? Mas ao Pai do céu, que nos criou, pedir algo de ruim, então, isso jamais será aceito, e aí já está descartado que tudo que pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Então, nós temos que pedir ao Pai coisas boas. E aí, Deus vai decidir se vai conceder ou não. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender também. Ou melhor, a segunda coisa. Tudo que nós pedirmos é preciso que esteja de acordo com a vontade de Deus, como eu acabei de dizer. E a realização desse pedido que é feito terá que estar de acordo realmente com a vontade de Deus. Então, vejam só. Às vezes você pode pedir por um doente que está na tua casa e a vontade de Deus não é que ele fique são. A vontade de Deus é que ele morra.
é que ele vá para a casa do Pai, porque chegou a hora em que Deus quer que aquela pessoa que passou aquele tempo aqui na terra agora possa ir ao encontro dele. Você entendeu? Então, muito cuidado, aquelas pessoas que vão rezar, ficam dizendo: "Ah, Deus me falou que essa doença é para a glória dele e que Deus vai curar", e depois acontece de não curar, o outro fica decepcionado. Então, eu aconselho você chegar, rezar ali pelo doente, pronto. Rezou, pediu a Deus, que a vontade de Deus seja feita, você vai até pedir que ele seja curado, tudo bem, mas não vai dizer para os parentes que Deus falou para você que ele está curado, porque pode ser que aquela doença Deus não o cure, pode ser que aquela doença o leve. Agora, claro, depois que você rezou, passam uns dias, a pessoa ficou boa, graças a Deus, a vontade de Deus é que aquela pessoa não morresse, pelo menos naquele momento, porque todos nós iremos morrer. Compreendeu isso aqui também? Isso tudo é para você não se decepcionar com as orações. Mas qual é, na verdade, o pedido que Deus quer que nós peçamos e que não tem jeito dele não ouvir? É nós pedirmos pela nossa salvação. Até mesmo quando nós pedimos pela salvação do outro, às vezes pode ser que o outro não queira abrir o coração e Deus não vai invadir o coração do outro, sendo que o outro não quer. Entendeu? Mas você está ali pedindo e deve continuar pedindo para que nas oportunidades que Deus esteja dando para aquela pessoa, ela possa realmente abrir o coração e se salvar. Mas quando se trata dessa oração pessoal, eu pedindo: Senhor, que eu me salve. Senhor, eu estou de coração aberto. Senhor, não permita que eu me perca. Senhor, eu quero andar sempre nos seus caminhos. Senhor, eu quero um dia estar contigo no céu. Essa oração será ouvida porque você está pedindo livremente. E como você está pedindo livremente, Deus, na liberdade sua, porque você está querendo, porque é você que está querendo, Deus vai te conceder. Por isso que no final, Jesus conclui dizendo assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo ao que pedirem. Aí lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, lá vai dizer assim, que o Espírito Santo vem em socorro às nossas necessidades, porque nós não sabemos como pedir. Então, nós temos, meus irmãos, que pedir a Deus a graça de que a nossa oração, o nosso pedido, ele esteja de acordo com o pedido que Deus quer que nós façamos. Porque se o nosso pedido não estiver de acordo com o que Deus quer para nós, Deus não vai nos conceder. E aí, eu falei antes, tudo o que nós pedirmos, Deus vai corresponder com um sim ou com um não. Se o pedido que você fez e eu fiz, Deus concedeu, é porque Deus era essa a vontade dele. Se eu e você pedirmos e ele não conceder, então não era a vontade de Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensinou ontem, ele disse que era para nós pedirmos na oração que a sua vontade seja feita, fosse feita a vontade de quem? A vontade dele, e não a minha vontade simplesmente, mas a vontade de Deus é que todos se salvem. Olha só,
Deus não quer que eu me perca, Deus não quer que você se perca. Então, se eu peço a salvação, Deus vai me dar. E ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, lá a partir do versículo 24, quando Deus fala que é para nós não nos incomodarmos com o que vestir, tudo mais, com o que comer, porque o Pai do céu sabe muito bem das nossas necessidades. Aí ele vai concluir dizendo que nós devemos primeiramente buscar o reino dos céus, ou seja, nós precisamos primeiro buscar a Deus. As outras coisas, tudo que é material, virá por acréscimo. Só que quando nós nos relacionamos com Deus e ficamos naquela intimidade grandiosa com Deus, nós realmente começamos a perceber que todas as coisas que estão relacionadas ao material, ela não tem muito sentido para nós. Como eu dizia ontem, quando nós rezamos, nós entramos num plano sobrenatural. E aí nós vemos que no plano sobrenatural está ali realizada todas os nossos desejos. O céu, a presença de Deus, a adoração à Santíssima Trindade, a viver a vida com Deus. O que é que nesse mundo pode superar isso? Não tem. Claro, nesse mundo, enquanto criação de Deus, tem muitas coisas maravilhosas. Tem os rios, quantas fontes, quantas a diversidade de árvores, de animais, tudo. O pôr do sol, como é lindo. Mas também, quando o sol nasce, é lindo também. A lua, as estrelas, tudo isso é lindo, mas não supera a felicidade que Deus preparou para nós na eternidade. Então, o primeiro pedido que nós devemos fazer a Deus, se encaixando aqui no que Jesus falou, portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Está justamente, meus irmãos, nisso, Senhor, que eu me salve. Senhor, que eu seja santo. Senhor, que no dia que eu passar desta vida para o céu, eu possa viver no céu, eu possa conviver no céu. Eu não quero perder a minha alma, eu não quero ir para o inferno. Então, Senhor, estou aqui te pedindo que a sua paixão, que a encarnação, a sua paixão, morte e ressurreição não seja em vão na minha vida, que surta efeito de salvação para mim. Salva-me, Senhor, salva-me. Já há muitos anos, o que eu peço a Deus é a minha salvação. Por isso que ontem eu frisava muito bem para você, para nós pedirmos ao Senhor, não deixe que eu caia na tentação, nas tentações do pecado, na tentação daquilo que o demônio vive oferecendo para nos tirar do caminho certo, do caminho que nos leva à salvação. Você está entendendo? A primeira coisa que você deve pedir a Deus, para aquela pessoa que está na sua casa, doente ou não, é: Senhor, que eles se salvem. E a outra coisa, Senhor, que eu me salve também, que eu não me perca. As outras coisas, eu repito, vêm por acréscimo. E se você pede a Deus a graça da santidade, a graça da salvação, você acha que Deus não vai dar? E aí nós vamos entender a parábola quando ele diz:
Se um filho pede a um pai um pedaço de pão, ele vai dar uma pedra? Claro que ele não vai dar pedra. Ele vai dar o pão e até mesmo em abundância. Então, que nós peçamos ao Espírito Santo que ele nos ajude a pedirmos o que é certo. E o que nós devemos pedir é a nossa salvação, porque Jesus veio do céu para nos salvar. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E aí eu termino dizendo, se Jesus te chamasse agora, você estaria na condição de ir para o céu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.